Oi, gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte e vamos então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês uma história, então eu já te convido a pegar sua pipoca aí para você poder saber aqui junto comigo, entender, né, como tudo aconteceu, como que eu descobri essa doença, né, que é a fibromialgia. E eu vou contar como foi todo o meu relato desde a infância até eu descobrir o diagnóstico, e como que tá agora também. Então, simbora pro vídeo. Então eu queria muito conversar sobre isso, até mesmo para eu me abrir, e também porque eu sei que muitas pessoas estão passando por essa descoberta, ou estão desconfiadas, né, de que tem essa doença. Então eu quero aqui trazer uma luz para vocês aqui sobre a minha experiência com a fibromialgia. Eu sei que é uma doença que tem sido mais falada atualmente, antes não era assim, né? Então eu quero muito trazer para vocês esse relato, porque eu creio que isso vai ajudar as pessoas que estão passando por esse processo e as pessoas também que estão em contato com pessoas que estão passando por esse processo também para saberem como que funciona e tudo mais. Mas eu até vou falar um pouco, né, sobre como que é, mas eu quero falar mais a minha experiência, o meu relato, a minha história do início, né, até agora. Mas em resumo, gente, a fibromialgia antigamente ela era vista de uma outra forma. Basicamente, ela era vista como uma doença psicológica, né? Tanto que geralmente você era encaminhado para um psiquiatra, né? Então, o que as pessoas conheciam a fibromialgia era que era uma doença, que a pessoa tinha uma depressão e tal, e geralmente ligada à depressão, né? Uma depressão mal resolvida. Muitos falavam isso e falam isso até hoje, né? Erradamente. Então chamavam e alguns ainda chamam, por não, né, terem conhecimento, a fibromialgia de uma depressão que a pessoa não resolveu ou que a pessoa não quer assumir que tem. Então já por aí já começa a ser algo muito complicado, né? Porque a pessoa que tem acaba tendo que lidar com um problema que ela pensa assim, meu Deus, como assim? Então é tudo culpa minha? E aí você começa aí a sua cobrança individual, porque aí você mesmo tá produzindo essa doença, então, né? Mas depois a gente vai chegar nisso aí. Mas não, hoje a fibromialgia já foi aí, né? Hoje mesmo, estudos recentes mesmo, principalmente aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil acaba que tudo demora muito mais para chegar, mas hoje em dia já é encarado que não é uma doença psicológica. Muitas pessoas que têm fibromialgia tem também depressão? Sim, em 50% dos casos, como dizem aí os estudos, as pessoas que têm fibromialgia também sofrem de depressão, mas é por outros motivos, né? Enfim, e aí eu não quero entrar muito aqui, porque eu quero mais é contar a minha história, o meu relato mesmo para vocês, mas desde cara, assim, eu quero dizer que não, a fibromialgia não é uma doença psicológica, ela é uma doença que realmente existe. As pessoas com fibromialgia, elas têm mais sensibilidade à dor. Então, o nosso cérebro, ele emite uma mensagem diferente para o nosso corpo, né? Resumidamente, e a gente acaba tendo mais sensibilidade à dor. E sim, a dor é generalizada. A sensibilidade e a dor muitas vezes é generalizada, ou seja, em várias partes do corpo, separadamente ou ao mesmo tempo, geralmente ao mesmo tempo. Então, é uma doença pesada, difícil realmente de lidar. Tá? Então tudo começou lá na minha infância, sim, né? Hoje eu consigo identificar isso, mas na minha infância mesmo eu não conseguia identificar, nem mesmo meus pais, né? Então eu vou fazer 31 anos agora nesse ano de 2024, né? Então, né, a fibromialgia tem sido mais falada e tal de uns 5 anos pra cá, pelo que eu tenho visto, ou até menos, tá, gente? Tipo assim, mais entendida, né? Há pouco tempo, não tem muito tempo que as pessoas estão entendendo melhor a fibromialgia. Então, vocês imaginem que há 25 anos atrás, que é quando eu começo a lembrar dos meus primeiros sintomas, a fibromialgia não era nada falado, pelo menos não no meu ambiente ali, até porque nem tinha internet direito, né? Então, lá para os meus 5, 6 anos, eu comecei a sentir os primeiros sintomas que eu consigo me lembrar, tá? Que foi assim, eu lembro que eu dormia, a minha cama, ela ficava próxima à parede, né? Ficava grudadinha na parede. E aí, quando eu dormia encostada na parede, em épocas de frio, eu lembro que eu ficava com dor no braço e na perna. Se eu dormia longe com uma coberta, beleza, eu não ficava nesse momento assim por conta do frio, né? Que eu não sentia frio, então eu não ficava com essa dor.
Mas eu lembro que quando eu ficava encostada na parede, com o braço, né, e a perna que ficava encostado assim na parede, e eu cismava de me encostar na parede também, não sei porquê, eu ficava e reclamava pra minha mãe de dor. Aí eu lembro que minha mãe, ela passava álcool em mim, assim, tudo era álcool lá em casa, que meu pai tem essa mania do álcool. Aí a mãe passava álcool assim em mim, ficava fazendo tipo uma massagem e tal, no braço, na perna, enfim, aí eu dormia, enfim, ou sei lá, e vivia a vida. E assim eu vivia, só que tinha essas coisas muitas vezes. Todas as vezes que eu dormia encostada com o braço ou perna, eu ficava com dor, tá? E era uma dor difícil de eu lidar, tanto que eu pedi ajuda para minha mãe, enfim, e tinha que alguém me dar uma ajuda. E eu nunca fui, gente, muito, quero até falar isso também é importante, todo o meu respeito às pessoas que são mais sensíveis, tá? Porque cada um é de um jeito. Mas eu sempre fui muito prática e sempre, assim, muito querendo me resolver. Até porque a gente também passava muito tempo só a gente em casa. Minha mãe trabalhava muito, meus pais, enfim. Então eu não queria dar muita atenção para essas coisas, queria só me resolver a minha dor. Então eu nunca fui, assim, uma pessoa, uma característica minha, muito de reclamar de dor, sabe? Eu queria, até hoje eu sou assim, eu acabo querendo muito resolver para eu conseguir fazer minhas coisas, entendeu? Então, desde criança eu era assim, então não era muito de chorona, sabe? Não era. Tem pessoas que são mais choronas mesmo e tá tudo certo, tá, gente? Mas esse não é o meu estilo. Então, talvez por isso também que a mãe sabia que eu tava realmente sentindo dor, mas na época ela pensava que era dor, sei lá, gente, dor normal da vida. Minha mãe também com 3 filhos, trabalhando muito, meus pais. Então, eu acho que eles nem, tipo assim, não tinham nem a noção de que deveriam ver o que que era. E nem sei se na época alguém iria querer me ajudar, sabe? Se já foi difícil eu conseguir meu diagnóstico depois de adulto, imagina criança, né? Mas hoje em dia já é entendido que muitas crianças têm sim fibromialgia, tá? Então, antigamente era só pessoas idosas que eram escutadas com essa doença nesse sentido, sabe? Tinha uma, assim, uma escuta do médico que tinha a possibilidade de ter mesmo. Hoje não, hoje já se sabe que muitas crianças e adolescentes já têm sintomas de fibromialgia. Então era o meu caso. Então ninguém foi ver porque era uma coisa que não fazia sentido. Eu ficava com dor na perna e aí daqui a pouco eu tava um pouco melhor. E aí eu fui crescendo e tal, e eu lembro assim que quando eu ia brincar com os meus amigos, tipo na pracinha, eu era muito agitadinha, tá, gente? Então, eu sempre fui uma criança obediente, mas eu era assim, ó, entendeu? Tava sempre querendo brincar, sempre que pra lá e pra cá, pulando, me machucava direto, como as crianças de antigamente, né? Mas eu nunca assim fui de ficar quietinha no meu canto, brincando. Eu brincava também, mas eu gostava mais era de me movimentar. Então, sempre que eu ia na praça, eu queria pular por exemplo, de qualquer lugar, né? Porque eu sempre gostava de pular. Então, como qualquer criança normal e, enfim, saudável. E aí eu lembro que quando eu ficava no balanço, eu queria pular, né, do balanço. E aí, quando eu pulava do balanço, aquela coisa de você, né, balançar, balançar, balançar e pular. Sabe? Quem nunca fez isso, né? E apostar ainda quem vai pular mais distante, né? Então a gente fazia muito isso. E aí eu lembro que quando eu ficava nessa de pular, eu sentia, quando eu ia pro chão assim, né? Eu sentia choque debaixo do pé. Sempre. Só que eu pensava, eu era uma criança inteligente. Eu estou fazendo um atrito com o chão. Então é normal eu sentir esse choque. Só que daí começou a aumentar esse choque em qualquer altura, né? Então, e eu também tenho uma outra questão que é a hiperidrose, né? Então eu tenho suor excessivo nas mãos e nos pés. Isso faz com que meus pés de vez em quando fiquem meio inchados também, né? Por conta do suor. Não sei por que também, não sei explicar pra vocês, mas é assim que funciona. E aí eu pensava que era por conta disso, entendeu? Porque meu pé tava suado e tal. Só que não, hoje eu percebo que também já era um sintoma, porque daí começou a acontecer mais vezes. Mesmo que eu descesse de um local um pouco mais baixo, que eu descesse rápido, dependendo da intensidade, mesmo que meu pé não tivesse suado, né, com todo molhado, eu também sentia esse choque. Então eu tinha essa sensibilidade na hora de descer. E aí, também, eu lembro também de quando eu era criança, depois vai vir os esportes, tá? Na minha vida, que vocês vão saber. Tudo que eu fiz, né? Que eu me movimentei muito durante a minha adolescência e infância. Minha mãe, né? Depois que a minha mãe começou a ficar mais em casa, parou de trabalhar fora, a gente, todo mês praticamente, nós íamos em Madureira. Quem é do Rio aqui sabe, né, minha gente? Nós íamos no Mercadão de Madureira. Então, ou a gente ia para resolver alguma coisa da igreja,
ou a gente ia pra comprar coisas pra gente mesmo, bijuteria, essas coisas assim. Mas, assim, acho que não tinha um mês que a gente não tivesse indo pra Madureira. A gente sempre tava indo no Mercadão de Madureira. E a gente tinha o dia de ir em Madureira. Então, a gente ficava, assim, passava manhã e tarde em Madureira resolvendo coisas. Então, a gente já ia preparado pra almoçar lá e tal, enfim. Só que quando eu era uma criança, né? A gente fez isso durante muitos anos. Mas eu lembro de eu ser criança, de eu ter, sei lá, 10, 11 anos. E quando chegava assim na hora do almoço, já a gente já tinha andado bastante, eu ficava com muita dor nas pernas. Mas tanto eu quanto a minha mãe, o que a gente pensava? Gente, é porque eu andei muito, fiquei muito tempo em pé, né? Só que se for parar para pensar assim, uma criança, né, tipo de 10, 11 anos, provavelmente ela não vai sentir o nível de dor na perna que eu sentia por ter ficado ali andando algumas horinhas. Vamos supor, você vai no shopping passear, né? Seu filho pode até reclamar de dor nas pernas, mas não numa intensidade tão forte quanto eu sentia. Mas aí a gente tinha que ir embora, porque eu ficava com bastante dor nas pernas. Minha mãe também, mas minha mãe era mais velha do que eu, né, gente? E aí, isso até pode ter sido tido como uma coisa normal, porque a gente estava ali andando, e daí a mãe pensava, então, minha Priscila deve estar cansada, porque a gente andou a beça, né? Mas hoje em dia eu também percebo que já era um sintoma também da fibromialgia, porque a dor que eu sentia era uma dor complicada, né? Para uma criança, não necessariamente ela iria sentir aquela dor ali. Então eu lembro também dessas coisas. Provavelmente eu tinha outros sintomas também, né? Depois eu fui descobrir também que a questão até mesmo da incontinência urinária tem a ver também. Eu lembro que eu acabei durante muitos anos fazendo xixi na cama, né? Até assim, bem velhinha. Ali eu fazia, bem velhinha não, nem tanto, mas até o início da minha adolescência, eu tinha episódios de xixi na cama. E eu depois descobri que também tem a ver. Uma outra questão também é, assim, não me pergunte o porquê, mas tem lá dentro lá dos estudos que eu vi, tá? E também uma outra questão também que acontecia muito comigo, sempre aconteceu, é que eu tinha muito aquela coisa que eu chamava, minha mãe chamávamos de febre interna, tá? Então raramente ficava quente, até hoje. Eu raramente minha temperatura fica muito alta, tá? No geral, meu corpo ele é bem gelado, no geral, tá? Enfim, não sei também o porquê exatamente, mas isso aconteceu comigo e depois eu fui ver que essa febre interna, que tem um outro nome que agora eu esqueci, ela também é um sintoma da fibromialgia. Então eu nunca mesmo assim ficava quentona, entendeu? Eu ficava ali com uma febrinha que minha mãe só sabia que eu tava com febre porque o meu pé ficava muito gelado e por causa de uma outra coisa que agora eu esqueci. Mas basicamente eu sempre sinto todo sintoma de febre, tá, gente? Olha que loucura. Eu fico com muita dor no corpo, eu fico com muito frio, mas você vai colocar o termômetro e eu não fico quente. É muito raro eu ficar com 38 graus, por exemplo. Eu geralmente, às vezes, chego no 37, tá? Então, isso é a minha vida inteira. Foi assim, por mais que eu tivesse com a garganta super inflamada ou qualquer outra coisa, eu geralmente não ficava quente, tá? Eu tenho que ser estudada. Mas depois eu descobri que é uma coisa normal para quem tem fibromialgia. E aí, quando eu tomo remédio para febre, eu começo a suar como se eu estivesse com febre. Entendeu? Entendeu? É desse jeito. Por isso que toda vez que eu vou na emergência, geralmente eles nunca dizem que eu tô com febre. Mas se me derem uma Novalgina, eu começo a suar. E a minha sensação de febre vai toda embora. Entendeu? Então sempre foi assim. E isso era uma coisa que a mãe falava: não, precisa. Minha mãe. Assim, gente, você pensa. Ela não sabia que existia essa doença, né? Hoje em dia é raro, imagine atrás, lá atrás, minha mãe e meu pai. Eles lá na correria, trabalhando, 3 filhos, aquela doideira, né? Matando um leão e um urso por dia. Então eu ficava doente, assim, ficava mal e, a Priscila não fica quente, vamos dar remédio para ela. E dava meu remédio, tá tudo certo, entendeu? E a gente seguia a vida, entendeu? Era assim que funcionava, eu também. Aí quando eu era adolescente, vamos então para minha adolescência, um pouquinho do que eu lembro também na minha adolescência. Eu comecei a fazer, na época com 12, 13 anos, eu comecei a fazer natação. Logo depois eu comecei a fazer ginástica rítmica, né? E aí, a natação, eu lembro de eu ficar muito cansada fisicamente, com muita dor fisicamente, tá? Como se fosse uma dor muscular, pelo fato de eu, né, estar ali fazendo uma coisa que eu não estava acostumada. Antes da natação, quero abrir um parêntese aqui. Eu sempre dancei muito na igreja,
tá? Esse vídeo vai ficar bem longo, gente, mas enfim, a quem interessar, né? Eu sempre dancei muito na igreja, dançar porque minha mãe era líder da dança na igreja, né? E essa coisa de eu me movimentar, eu não sabia, mas me fez muito bem. Porque embora a gente que tem fibromialgia, a gente não queira fazer exercícios, porque tudo dói, né? Mas o fazer exercícios, o manter o hábito de se exercitar, ajuda o nosso corpo a simplesmente ficar de pé e sobreviver, entendeu? Quando a gente para, que foi o que aconteceu lá na frente, que eu vou contar pra vocês, você sente muito mais dor do que se você estivesse fazendo exercício. A dor vai embora? Não. Infelizmente, hoje em dia eu não vivo nenhum dia sem dor. Todos os dias eu tenho dor. Uns dias mais, outros menos. Mas todos os dias eu tenho dor. Mas a dor, ela ameniza quando você faz exercício físico. Então, eu acredito que eu não sentia tanta dor quanto eu sinto hoje, como eu passei a sentir depois de uma certa idade, porque eu estava sempre me movimentando. Então, eu fazia exercícios em casa, né? Porque numa época eu quis emagrecer, eu passei a fazer exercício em casa. E também fazia sempre dança na igreja, sempre estava movimentando a igreja, fazendo coreografia e tudo mais. E nessa época eu já sentia minhas pernas mais cansadas e tal, mas não era uma coisa tão grande, sabe? A ponto de realmente ficar internada e tudo mais. Aí tá, beleza. Então aí na adolescência eu comecei a fazer natação, né? Beleza, me sentia mais cansado do que as outras crianças que faziam comigo. E também fiz ginástica rítmica. E daí eu lembro que depois só que tem sempre uma observação, né? Eu fazia ginástica rítmica na escola, mas era numa escola pública e nós não tínhamos todos os aparelhos necessários para fazer como segurança. Então a gente não tinha colchões, por exemplo. Então isso certamente piorou a minha situação, com certeza. Hoje em dia eu tenho essa consciência. Então, quando a gente ia rolar e tal, a gente colocava um colchãozinho, né, atrás das costas, assim, um colchãozinho assim, e a gente fazia os nossos exercícios lá. Então, rolava no chão, pulava, o impacto também, que depois já acabou dando problemas nos meus joelhos. A gente tentava fazer da forma correta, mas de alguma forma isso acabou também sendo ruim também para minha saúde física, né? Só que eu não lembro das minhas amigas que faziam ginástica rítmica sentirem o mesmo tipo de dor que eu sentia depois que eu fazia, né? Então, quando eu fazia de manhã, eu ficava direto para a escola, que era tudo na escola, era 2 vezes na semana. E aí eu lembro de à tarde eu ficar com muita dor. Só que o que eu achava e que meus pais achavam? É porque você faz sem proteção. Tanto que depois, anos depois, meu pai pediu pra eu sair. Me tirou do GRD na época. Se chamava GRD na época. Hoje em dia é só GR, né? Ele me tirou porque eu fiquei com um calombo gigante assim nas costas. Então, meu pai e minha mãe achavam que essas minhas dores na coluna e também dor no corpo, e eu também achava, era por conta somente desse fato aí de a gente fazer sem proteção. Só que quando eu comparava como eu ficava, eu não perguntava exatamente para minhas amigas, mas eu via que elas ficavam bem, normal, né? Ou seja, iam de manhã, treinavam, e à tarde a gente ficava na escola e todo mundo tava ali normal. Eu não, eu tava quase morrendo, entendeu? E parecia que eu tava com o corpo inflamado, todo inflamado, né? E eu ficava com essa sensação, tomava um remedinho e tal, e vida que seguia. Porque como eu falei com vocês, sempre fui prática, né? Então se eu tava com dor, eu tomava dipirona, pedi pra minha mãe remédio pra dor e vivia a minha vida normalmente, porque eu não parava por conta de dor. Literalmente, eu nunca parei por conta de dor. E isso, gente, é algo até parece bom, né? Parece bom, mas a verdade é que se eu tivesse reclamado um pouco mais, talvez eu poderia ter tido mais ajuda, né? Enfim. E aí, beleza. E aí, então, minha adolescência passou, aí eu parei de fazer ginástica rítmica, mas fui pro balé, fui pro jazz. E aí eu lembro que também depois das aulas de jazz, de balé, eu ficava também com bastante dor nas pernas. Só que eu sempre achava que era por conta de alguma outra coisa. Eu só achava assim, não, é porque eu estou usando sapatilha de ponta agora. Então é por isso que eu tô sentindo que como se minha perna tivesse inflamada. Ficava assim, sempre sentindo essas dores. Mas eu comentava pouco com as pessoas, não sei nem se alguém do meu convívio lembra de eu falar sobre isso. Enfim, ia vivendo a vida e também continuando dançando na igreja. Só que quando eu fiz lá pros meus 18 anos, eu comecei a trabalhar. E aí eu parei, né? Eu continuei fazendo balé e jazz ainda trabalhando, mas depois eu parei porque eu comecei a faculdade. Aí eu realmente parei, porque não dava mais tempo de trabalhar, fazer faculdade, fazer balé, fazer jazz. E também parei de dançar na igreja. Eu tava já me preparando para casar. E aí nessa época que eu
simplesmente parei, meu corpo também parou junto comigo, entendeu? E também, é claro, o estresse influencia? Certamente influencia, né? Se você, por exemplo, tem gastrite e se você tá uma semana mais estressada, sua gastrite vai piorar, certamente. E nessa época em que eu parei, né, meu corpo parou de fazer exercício, eu também estava me preparando para casar. Eu estava no planejamento ali do meu casamento, lá com meus 18 para já tava com 19 anos, né? 19 para 20 anos eu tava me organizando para casar, que eu casei com 19 para 20, né? Enfim, nesse 1 ano e 2 meses aí que eu tava me preparando para casar, tudo começou a vir à tona, gente. Com certeza, muito por conta do estresse, tá? Mas a fibromialgia sempre esteve presente na minha vida. Só que eu fiquei pior nessa época porque eu parei de fazer exercícios e porque eu estava estressada com as coisas do casamento também, né? Então tudo isso ajudou ali. E aí nessa época também eu tive uma crise de labirintite, nessa mesma época, e foi também. Pois eu tenho uma como é que fala? Uma disposição, sei lá, enfim, uma predisposição para ter, é, sim, a labirintite. E eu fui tudo isso, gente, eu fui correr atrás, tá? Eu fui consultas, né? Então, eu fui ver a questão da labirintite com foi uns 3 profissionais diferentes, fiz um exame e a minha labirintite vem da cervical, que provavelmente foi por conta de todo o meu esforço físico lá atrás. Mas o estresse ajudou certamente a eu ficar com a labirintite naquela época. Então, eu tive crises de labirintite nessa época. Aí, junto dessa época, eu comecei a ficar com mais dores nas pernas, né? E aí eu lembro que foi quando o ano que começou as minhas compressas, foi em 2012, né? Final de 2012, eu comecei a fazer compressa nas pernas. Aí, na época, o Pedro era meu namorado, me ajudava. Quando ele estava lá em casa, né, ajudava meus pais lá a preparar a compressa. E tudo isso começou assim. Minha saúde começou a ir por água abaixo, entendeu? Mas até então eu não sabia o que que eu tinha. Então, eu comecei a ir em todos os médicos que você pode imaginar, literalmente. Fui no clínico geral e do clínico eu fui em vários. Mas tudo isso eu fiz por conta própria. Eu ia pesquisando, vendo, né, qual médico eu poderia ir e ia por conta própria. Aí então eu comecei a ter essas crises maiores de dores, tá? E comecei esse processo de investigação, né? E nesse processo de investigação, ele durou aí, eu não sei assim dizer exatamente, tá? Eu fiquei afastada do meu trabalho por 3 meses, porque eu fiquei com muita dor na coluna, né? E aí tinha uma suspeita de hérnia de disco. E de fato, eu tenho um abaulamento nos discos, sim, entendeu? Então, ou seja, eu tenho umas coisas físicas também. Eu tenho abaulamento na lombar, tenho problema na cervical, mas a fibromialgia intensifica tudo isso, entende? Então eu tive que ficar afastada do meu trabalho. Na época eu não sabia ainda que eu tinha fibromialgia. E eu, com 19 anos, super nova, fiquei 3 meses afastada do meu trabalho, gente. Real. Porque eu fiquei bem mal de saúde mesmo. Aí, beleza, afastei, depois eu voltei, saí do meu trabalho, casei. E aí comecei, então, de novo, isso trabalhando, vivendo a vida normal. Só que tendo que toda hora pausar a vida devido às crises de dor que eu tinha. Então, nesse ano de 2013 mesmo, se eu não me engano, ou foi 2014, eu fiquei internada. Só essa vez que eu fiquei internada, tá, gente? Eu deveria ter ficado outras vezes, mas como eu já sabia o que eu tinha, já sabia meio que como lidar, eu não fui e não procurei ficar internada. Porque eu vou explicar pra vocês o porquê de eu ter ficado tanto tempo também sem te falar sobre isso, sem querer procurar saber o que que é. Então, como eu falei com vocês, eu comecei a procurar, a ver, né, os médicos. Aí, nessa época, eu fiquei 2, 3 dias internada, porque eu fiquei com uma dor muito aguda mesmo, tá? Imaginem uma dor, assim, terrível, eu não conseguia andar. Eu fiquei muito mal mesmo, foi uma crise, a crise mais intensa que eu já tive, tá? E aí, eu fui lá pro Barrador, fiquei lá o dia todo. E é todo mundo olhando. A pior sensação é todo mundo olhar e não saber como te ajudar, né? Porque ninguém sabia como me ajudar, gente. Porque na época, como eu falei, era uma doença muito pouco falada. Então eu tava com muita dor. Nesse dia eu tava com muita dor na lombar e muita dor nas pernas. E era uma dor que me corroía completamente, era horrível. E aí então me deram todos os tipos de medicações e eu cheguei a ter que ser tratada com Tramal,
que é aquele remédio bem fortezão pra dor, tá? É um dos mais fortes pra dor. E aí eu ficava, vomitava, porque o tramal era muito forte, eu tenho gastrite, então eu ficava muito mal. E esses 3 dias que eu fiquei internada, eu fiz uma bateria de exames e não dava nada. E aí os médicos olhavam assim pra minha cara, eles sabiam que eu tinha abalamento, que eu tinha problema na cervical, e tudo mais, mas, né, eles ficavam assim sem saber o que fazer e me liberaram. E a pior sensação é essa sensação das pessoas te olharem e acharem que você não está com aquela dor ali, que você tá, entendeu? Inventando tudo, entendeu? E, gente, eu quero abrir um parêntese aqui, tá? Eu sei que, número um, como eu falei, tem pessoas que são realmente mais de sentir a dor, de querer viver aquela dor, sabe? Aquela pessoa de, sabe, de chorar mais, tá sentindo a dor e tá chorando na medida que a dor tá sentindo mesmo. Só que eu não sou essa pessoa. Então, eu fazia a minha cara normal. Só que ao mesmo tempo eu tava com muita dor. Mas eu não ficava gritando, chorando, morrendo, entendeu? Então as pessoas não acreditam, conseguiam acreditar. Eu não julgo, porque eles não tinham provavelmente um entendimento. Os médicos ali do pronto-socorro, né? E nem eu também expressava com tanta clareza aquilo ali, né? Muito embora eu falava, não, eu tô realmente com dor. Me perguntavam onde eu estava, eu falava onde estava, eu falava como que eu estava sentindo. Só que eu sempre fui muito racional. Então isso espantava um pouco as pessoas. Uma menina tão nova, tão racional para falar a dor, né? E ao mesmo tempo a menina não consegue se levantar, né? Eu não conseguia levantar de tanta dor. Então, como que lidar com isso? Não julgo, mas enfim. E também eu sei, gente, que uma outra questão também, que tem pessoas que vão chorar mais e vão reclamar mais a dor e tem esse jeito de fazer. Eu não sou essa pessoa, eu sou bem racional para a maioria das coisas. E o número 2 é que existem realmente pessoas que estão problematizando a dor maior do que ela é. Estão aumentando a dor, tá? Vou ser bem clara assim, sabe? Então, eu acho que eu e você conhecemos pessoas que têm realmente uma dificuldade de não exagerar a dor. São aquelas pessoas que, como é que chama, gente? Ai, Jesus amado. Que tudo acham que vão morrer, que tudo acham que o mundo tá acabando, que elas acham que estão com todas as doenças da face da terra, que descobriu uma coisa simples, mas para ela aumenta muito, né? Então tem pessoas que realmente estão aumentando a dor, estão exagerando, a gente tá sentindo uma pinicadinha no pé, mas tá falando que estão levando o pé dela embora, estão com uma faca cortando o pé dela, entendeu? Tem pessoas que aumentam realmente as suas dores, né? E que às vezes até mentem mesmo, porque querem chamar atenção, porque estão com algum problema psicológico ou psiquiátrico. Existem essas pessoas. Então nós temos que respeitar esses tipos de pessoas. Só que isso acaba sendo um pouco prejudicial para quem está realmente sentindo a dor, entendeu? Enfim, e aí pro meu caso foi um pouco prejudicial, porque acabava que as pessoas me enquadravam, né? Principalmente nessa pessoa que estava inventando a dor, que estava querendo chamar atenção, que precisava ir para o psiquiatra ou qualquer outra coisa, entendeu? Então isso é complicado. Existem vários tipos de pessoas. Então você não pode realmente. Eu sei que para o médico que está ali atendendo milhões de pessoas, deve ser cansativo, deve ser chato mesmo lidar com tanta gente, entendeu? Mas você, meu filho, está ali para isso, não é verdade? Infelizmente, todo mundo tem a sua profissão e nem tudo na profissão é tão legal e tão maravilhoso assim, não é verdade? Então, eu sei que é difícil, mas toda pessoa merece atenção, entendeu? Infelizmente, muitas pessoas já morreram porque não tiveram atenção. Então, eu entendo o lado dos médicos, mas ao mesmo tempo eu também quero colocar aqui que todas as pessoas merecem atenção. Tem a pessoa que está exagerando a dor? Tem, que está viajando na maionese, e não porque tá com problema psicológico ou psiquiatra, não, é porque é uma pessoa mais chorona mesmo, entendeu? Mais exagerada mesmo, entendeu, gente? Tem essa pessoa? Tem, mas tem a pessoa que realmente está sentindo a dor de verdade e precisa ser tratada. E não é por isso que você vai olhar com uma cara assim e vai simplesmente mandá-la procurar um psiquiatra. Talvez ela vai precisar do psiquiatra também, tá? Porque depois a gente vai ver que a fibromialgia, muitas pessoas têm mesmo depressão junto com a fibromialgia, sabe? É completamente normal, entre aspas. Você imagina você ficar com dor o tempo todo, né? E tem alteração hormonal também, muita coisa, né? Enfim, então é um trauma grande. Então, provavelmente ela vai precisar, mas ela não está inventando aquela dor.
entendeu? De que aquela dor, ela realmente existe. O cérebro dessa pessoa funciona de uma outra forma, entendeu? É uma loucura. Eu sei que é complexo, mas é real. E aí, então, minha gente, né? Fui liberada do hospital, abri esse parênteses aqui e comecei minha saga de milhares de consultas. Eu não aguentava mais. E isso eu só fazia por conta dos meus familiares e por conta do Pedro. Porque a minha vontade era simplesmente dizer: quer saber? Não quero saber de mais nada disso. Deixa eu com essa dor aqui, eu vou continuar assim mesmo. Só que como a dor, ela me incapacitava muito, principalmente naquela época, eu tava com dores mais intensas, eu precisava resolver, porque eu precisava trabalhar, precisava estudar. E muitas vezes eu trabalhava com eventos nessa época, né? E eu continuava fazendo meus eventos. Teve só um evento de nem sei quantos, que eu fiz muitos eventos nessa minha vida, para muito mais de 100 eventos, tá? Então eu trabalhei 10 anos mais ou menos ali como cerimonialista, como assessora de eventos. Então eu ia sempre com dor mesmo e ficava com dor. Só que quando eu ia para casa, eu até contei isso mais ou menos num vídeo aqui do canal que também fala sobre fibromialgia. Quando eu voltava para casa, eu já estava ali, eu não conseguia colocar o pé no chão. Literalmente, eu não conseguia colocar o pé no chão. E aí eu tinha que chamar o Pedro, para o Pedro me carregar, para me botar na cama e compressa em cima de compressa. Então eu fazia muita compressa de água quente e mesmo assim não adiantava. Eu ficava a madrugada inteira com dor e o dia seguinte inteiro com dor. Os remédios não adiantavam, tá? Importante dizer que quando você está em crise, sinceramente, nenhum remédio adianta. Assim, é algo que Deus faz para cessar a dor, no meu caso, tá? Porque até quando eu fiquei internada com tramal, não adiantava. Então, assim, para vocês verem como, de fato, a crise de fibromialgia, ela te incapacita real, tá, gente? E a fibromialgia, ela te deixa meio incapaz mesmo, tá? Para muita coisa. Hoje em dia, minha vida tem que ser totalmente adaptada. Não dá para eu ter uma vida normal, não dá para eu sair andando por aí e ver o que vai acontecer, entendeu? Não dá. Então, é uma vida que realmente você precisa adaptar. E aí, então, eu mesmo assim, eu não parei de fazer meus eventos, é porque não era toda semana, eu conseguia dar um jeitinho de... Quando tinha evento toda semana, um atrás do outro, era terrível pra mim, mas eu sempre tava ali fazendo acontecer, tomava um monte de remédio, outro dia eu tava sem conseguir andar, mas vivi minha vida, tá? Trabalhei, não tô, assim, dizendo pra você fazer isso, tá? Eu acho até que eu fiz demais, acho até que eu deveria ter notado que eu precisava parar antes do que eu parei, sabe? Enfim, e aí fui então em diversos especialistas, fui angiologista, fui em ortopedista, fui em vários, porque eu pensava que era problema da coluna. Gente, eu não sei dizer, eu sei que eu fui em várias especializações, tá? Várias mesmo. Tudo que eu olhava, eu falava, pode ser que eu descubra, porque tem a ver com as pernas, tem a ver com dor. Eu ia. E no final das contas, eu parei na reumatologista, numa reumatologista que foi uma benção na minha vida. Então, eu comecei esse processo em 2012 e fui terminar esse processo em 2016. Então, levaram-se 4 anos até o meu diagnóstico. O que eu coloco assim? Porque depois de fazer uma bateria de exames com essa reumatologista, e eu fiz para mais de 50 exames, tá? O único exame que eu acabei não fazendo foi o de avaliação óssea, né? Um negócio assim, eu não sei falar o nome não. Eu sei que era para tirar um pedacinho do meu osso para poder ser estudado. Esse exame eu ainda não fiz, quero fazer ainda em algum momento. Mas como é que funciona o diagnóstico da fibromialgia? Primeiro, você relata, pode ser clínico, pode ser que você fale com o clínico geral, ou com o reumatologista, e ele já te deu o diagnóstico. Hoje em dia eu acho que deve estar muito mais assim, porque na minha época, mais ou menos aí, quando eu consegui de fato o diagnóstico há 8 anos atrás, mais ou menos, né, 2016, eu comecei o processo com a reumatologista em 2015, tá? A fazer todos esses exames, porque eu demorava para ir, entendeu? O que aconteceu, gente? Nesse meio, eu passei por muitos médicos. Cheguei a ir num neurologista que ele não quis me dar atenção nenhuma. A maioria não me dava atenção nenhuma. Eu era uma jovenzinha de 19 anos, né? 20 anos, 21, 22. Foi nesse meio tempo, assim, que eu fui até o diagnóstico, 23, né? Dos 19 até os 23 anos, mais ou menos, que eu fui em busca do diagnóstico. Então, ninguém falava sobre fibromialgia, ninguém queria me dar atenção. Eu chegava lá, contava tudo, e marcava várias consultas, contava tudo. E na época eu estava trabalhando, eu era casada, então eu tinha que cuidar da minha casa, fazer a faculdade. Ficava super cansada na consulta para tentar
fazer com que alguém me escutasse, com que alguém me compreendesse, e eles nem ligavam. A maioria não ligava. Achava que eu tava exagerando mesmo, entendeu? Então eu ficava tão estressada que eu falava: olha, eu não vim aqui à toa. Você acha que eu saí da minha casa pra vir aqui pra te contar essa história porque eu tô inventando isso, né? Então eu comecei a ficar estressada. E olha que eu não sou a pessoa, geralmente, de fazer barracos, tá? E aí, então, teve um neurologista que foi bem, assim, traumático pra mim, que quando eu entrei lá, falei tudo, contei toda a história, ela virou pra mim, acho que foi uma mulher, na verdade. Ela virou pra mim e falou assim: olha, você não tem nada. Você tem que procurar um psiquiatra. Só que, gente, isso há 8, 9 anos atrás, pra mim foi assim: você tá doida? Entendeu? Porque na época, gente, a gente não falava muito. Não era normal. Isso veio a ficar normal depois da pandemia. Você ia a um psiquiatra ou psicólogo, entendeu? Então imagine isso há 8, 9 anos atrás. Uma neurologista virar pra você e dizer: você precisa procurar um psiquiatra. E ela olhou com uma cara realmente pra mim, como se eu tivesse, né, ficando doida, entendeu? Então pra mim foi muito difícil essa consulta aí. Eu tava sozinha e eu fui pro banheiro, eu lembro que eu comecei a chorar. Eu falei assim: eu não quero mais, nunca mais. Eu não vou mais procurar saber disso. Eu não quero saber. Enfim, e de fato, eu só fui nessa reumatologista que o Pedro insistiu muito e era muito perto da minha casa. E na época eu morava em Guaratiba, eu ia ficava indo pra Barra das Dores. Então era super cansativo. Eu não conseguia, por exemplo, nessa época já, eu não conseguia ficar muito tempo em pé para pentear meu próprio cabelo, para me arrumar. O tempo que eu ficava em pé para me arrumar já era extremamente cansativo para mim. Eu ficava com muita dor, principalmente nas pernas. Aí, beleza. Depois eu falo um pouco mais sobre os meus sintomas, tá? E aí, então, como que funciona a fibromialgia, né? Quando eu fui para essa reumatologista, ela foi uma maravilha na minha vida, porque ela já sabia sobre a fibromialgia. Foi, assim, a minha luz no fim do túnel, né? Porque ela era uma reumatologista. E nisso, só idosos no consultório dela, né? Só eu de novinha. Aí ela me escutou super, tá? Me deu uma super atenção e falou assim: olha só, a gente vai fazer essa bateria de exames aqui pra gente poder descartar as outras possibilidades. E a gente vai ver sobre a fibromialgia. Foi aí que eu descobri esse nome, fibromialgia, né? Nesse momento. Beleza. Aí fiz a bateria de exames, isso levou mais ou menos um ano, porque eu demorei a beça para fazer todos esses exames. Fiz diversas ressonâncias, exames de sangues adoidados. Fiz também, também consulta com aquele que espeta coisa assim, você. Enfim, gente, olha, eu fiz exame, ela me vasculhou. Tanto que quando eu ia fazer os exames, as pessoas ficavam assim: gente, mas o que que você tem? As pessoas ficavam assim, impressionadas de eu fazer exames tão complexos com aquela minha pouca idade. Beleza, levei todos os exames pra ela, demorei horrores pra fazer os exames, como eu falei, porque eu, né, não queria saber, ficava, ai, que chatice. Mas levei tudo pra ela. Só que aconteceu, gente, quando eu levei tudo pra ela, quando enfim eu consegui terminar todos os exames, menos esse que eu comentei pra vocês, ela virou pra mim e falou assim: Priscila, eu falei com ela, eu falei: olha, então eu posso entender que eu tenho fibromialgia, né? Só que eu, gente, fiquei feliz. Eu lembro da minha sensação, olha isso. Ela sabia o que era fibromialgia. Então ela ficou com uma cara assim de um pouco de tristeza, né? E eu falei: não, eu fiquei: então beleza, eu tô animada, então eu tenho fibromialgia resolvido, desse meu jeito, querendo ser prática. Só que dela olhou assim pra mim, eu lembro, com uma cara de tristeza, como se eu não soubesse o que tava me esperando, na verdade. E era verdade, né? Ela me passou uma série de remédios na época, tá? E também pra questão do joelho, porque eu também foi descoberto um problema no joelho, lombar e cervical. Então, além da fibromialgia, eu também tenho problemas assim também. Aí ela me explicou tudo, tal, e medicações, suplementos, essa coisa toda. Só que, gente, eu achei muito remédio. Eu ficava tomando aqueles remédios, eu ficava passando mal. E eu mesma, por conta própria, falei: eu vou continuar vivendo a minha vida sem esses remédios. Foi uma decisão minha, tá? E eu falei: não quero. E eu fui até ela depois de novo. Só que quando eu marquei a consulta com ela para falar tudo isso pra ela, como eu estava me sentindo com os remédios e tudo mais, eu descobri que eu estava grávida da Micaela. Nesse momento eu engravidei da minha primeira filha. E aí, minha gente, a história quase que se encerrou por aí. Por quê? Quando eu fui falar com ela, eu falei assim: olha, então, eu tinha acabado de descobrir. Foi muito engraçado, porque no dia anterior eu fiz um teste de farmácia e no outro dia eu
No dia seguinte eu tinha marcado uma consulta pra falar com ela que eu não tava me dando bem com os remédios, que eu queria não tomar mais nada. Enfim, eu e minhas doideiras. E aí eu falei com ela, olha, eu fiz um exame ontem de farmácia e eu acho que eu tô grávida. Eu acho, é ótimo, né? Eu estava grávida porque eu ainda não tinha feito o exame de sangue. No mesmo dia que eu fui até ela, eu fui fazer também um exame de sangue no laboratório. E ela falou assim, nossa, parabéns. Ela falou, olha, então, você não vai poder mais tomar mais nada. Aí eu, gente, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom. Não queria tomar beijo na minha cabeça, né? Só que aí depois, durante a gravidez, eu, enfim, fiquei bem. Aí já é uma outra história, seu vídeo vai ficar muito mais longo. Mas eu falei com ela, então, doutora, então eu tenho fibromialgia, né? Porque eu fiz todos os exames e não deu nada e tudo mais. Só que na época, eu acho que ela tava também numa correria. E nesse dia, eu acabei não pedindo para ela o meu diagnóstico. Ou seja, para ela escrever. Mas ela confirmou comigo que eu tenho fibromialgia. Só que ela não me deu um diagnóstico por escrito. E eu fui embora e assim ficou. Ela me passou algumas suplementações, eu tomei durante um tempo, enfim, assim ficou. E depois disso que eu fui tendo meus filhos, tive a Micaela, né? Depois eu engravidei e perdi. Depois eu tive a Maitê e depois eu tive o Ada e tal. Eu não procurei mais saber sobre a minha doença, tá? Por quê? Porque nessa época, como eu parei de morar, eu perdi o meu plano de saúde, que não atendia mais ela, fui fazer outro plano de saúde. Então, eu não queria ter que falar tudo de novo para outro médico. E aí eu acabei me fechando, né, nessa questão da fibromialgia, dessa doença. Não comentava com ninguém. Falava assim de vez em quando que eu tinha umas dores e tal, mas nunca cheguei a comentar de verdade com as pessoas. Eu vim começar durante esse tempo que eu continuei tendo dores, até hoje eu tenho. Eu não quis procurar médicos que ficavam olhando para mim com aquela cara que eu tô ficando doido, pereré pororó. Então eu não tive paciência realmente para procurar, até porque eu tava vivendo muito intensamente a maternidade. Então eu ficava dando meu jeito, simplesmente. Eu parei de tomar qualquer remédio, entendeu? E fiquei dando meu jeito, porque eu falava, não quero saber. Eu meio que me enganava, entendeu? Até mesmo pro Pedro ou pras pessoas, eu ficava quieta. Eu falava, tô com dor. Eu falava assim, não, tô com dor hoje. Quando eu tava muito mal, né? E aí eu ia, ó, Pedro, tô com aquela dor, falava. Nem falava muito sobre o que que era. Porque eu acho que eu fiquei traumatizada, com certeza. Por conta de todo o sofrimento até o diagnóstico, né? Que acabou que eu nem consegui pegar o papel do diagnóstico em si. Enfim, e aí, então eu fazia isso. Eu tomava remédio, tomava assim umas 2 dipirona de uma vez só ou algum outro remédio, mas não fazia muito efeito a dipirona, tá, gente? Nunca fez nenhum remédio, na verdade, quando eu tô em crise, faz efeito, tá? O que me faz efeito hoje, o que me faz conseguir meio que ficar bem de novo, é eu dormir, é eu descansar. E aí eu consigo meio que repor, não quer dizer que a dor vai embora, mas eu tomo remédio, deito, assim, descanso, né, quando eu posso, né? E aí a dor ela vai diminuindo. Não quer dizer que vai embora plenamente, entendeu? E aí o que está acontecendo hoje? O que eu tenho de sintomas hoje, né? Mas antes eu quero dizer que hoje, né, agora, esse ano, eu voltei a querer me cuidar, né? Então eu vou tratar, por exemplo, agora da minha questão de alergia, né? Que eu tava também com um problema alérgico bem complicado. E eu tô tratando agora. E agora eu vou começar também a voltar a ver sobre a fibromialgia. Quem me conhece vai começar a rir e falar, Priscila, duvido que tá enrolando tanto tempo. Mas agora eu vou começar mesmo porque eu quero pegar o meu diagnóstico mesmo, papel. Hoje em dia as pessoas estão mais abertas a isso. Eu encontrei também uma irmã da minha igreja que também tem fibromialgia e ela tá meio que me ajudando também, me incentivando a correr atrás disso. E eu quero realmente poder dizer, não, eu tenho fibromialgia, tá aqui comprovado, sabe? E também quero tentar melhorar um pouco mais a minha vida, saber o que eles estão fazendo hoje, porque já faz muito tempo que eu não procuro, então eu não sei quais são os remédios que estão sendo indicados hoje, talvez eu me dê bem com algum remédio. Então eu quero, assim, me tratar e esse ano eu decidi que eu vou voltar a me tratar. E até por isso que eu tô fazendo esse vídeo também, né? E aí, gente, agora as crianças chegaram aqui, eu vou ter que parar de falar. Mas basicamente, hoje eu tenho uma sensibilidade muito maior à dor. Tanto que quando eu tô encostada, por exemplo, eu tô aqui com a perna cruzada. Só o fato de eu estar com o peso da minha perna sobre a minha outra perna, eu já sinto dor. Se eu encostar em algum local que seja com mais atrito, minha perna, eu sinto também dor. Então eu sinto como se todo o meu corpo hoje estivesse meio que num estado de dor, de inflamação. Tem a ver com a alimentação também, precisa da alimentação. Vai ajudar? Vai.
Mas eu já fiquei um período também sem glúten, sem lactose, sem açúcar e tudo mais, e não adiantou tanto assim, tá, gente? Mas é claro que sim, eu acredito muito na alimentação, também quero regularizar essa questão da alimentação também, é um dos meus objetivos. Eu ainda não consegui fazer isso porque fica muito corrido, eu tenho que me organizar muito para me alimentar dessa forma, mas eu também tô nessa busca e eu quero compartilhar até mesmo um pouco disso também com vocês, né? Então, hoje eu sinto muitas dores, realmente mais sensibilidade do que antes, ao toque mesmo, tá? Então, alguma criança que vai, por exemplo, a criança quer pular no meu colo, dói muito pra mim atualmente. Continuo sentindo dor se eu ficar no gelado também, se tiver acesso ao ventilador direto ou ar-condicionado. Continuo sentindo dor também com esforço, se eu for andar muito também. E é uma dor que ela começa bem devagarzinho, mas se eu não tomar remédio ou se eu não me cobrir, cessar, por exemplo, se eu tiver com frio e tal no braço, se eu não botar um casaco, alguma coisa assim, ou se eu não parar, ela realmente me torna incapaz. Ou seja, tem um momento em que eu não consigo botar o pé no chão, que eu não vou conseguir levantar o braço, entendeu? Então tudo isso vai piorando. É por isso também que como eu percebi que eu tô piorando, né? Eu quero regularizar o exercício físico. Eu tô em busca disso há muito tempo, na verdade. Mas esse ano eu tô realmente mais focada. As crianças estão um pouquinho maiores. E eu quero realmente melhorar isso, porque eu não quero ficar pior do que eu já tô, né? No geral, você não vai perceber que eu tenho fibromialgia se você me encontrar por aí, porque eu tô lá de pé, entendeu? Porque eu decidi lidar com isso de uma maneira positiva, tá? Hoje em dia, não mais escondendo, porque hoje em dia eu falo para todas as pessoas que eu tenho fibromialgia, eu não escondo mais, porque eu sei que já tá uma doença mais conhecida pelas pessoas, mas é porque eu decidi lidar de maneira positiva, porque assim eu me sinto melhor, sabe? Eu acho que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem dias que eu fico mais triste, mais chateada, por estar mais limitada, mas no geral eu vou vivendo minha vida da melhor maneira que eu consigo, tá? Porque senão eu vou ficar triste o tempo todo, né? E aí não dá, é verdade? A gente tem que seguir em frente, mas não que seja fácil. Não é fácil. É bem chatinho, é bem difícil, é dor de verdade e é isso, é complicado. Então, gente, como esse vídeo já deu quase 1 hora de vídeo com todo esse meu relato aí pra vocês, eu espero não ter esquecido nada. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim, que vai ser um prazer responder a vocês, tá? E aí eu posso fazer outros vídeos que falem também sobre isso. Posso fazer, de repente, um vídeo falando sobre os sintomas, como eu falei pra vocês, com mais clareza sobre os meus sintomas, sobre os sintomas gerais da fibromialgia, o que é a fibromialgia. Posso fazer, assim, algum vídeo resumindo isso também, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado aí do meu relato, que tenha ajudado de alguma forma. Continue orando por mim, para que o Senhor me dê forças, me dê também coragem de me cuidar mais, porque eu admito que eu vou me deixando para trás, sim, por ter 3 filhos e tudo mais. Então, continue orando pela minha vida, pela minha família. E continue por aqui também aqui no canal. Se você quiser, me segue lá no Instagram, é @PriscilaDuarteOficial. E também se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixe também aqui o seu comentário nesse vídeo. Tudo isso ajuda muito o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e assim envia para mais pessoas. Considere também se tornar um membro aqui do canal. Com R$ 7,99 por mês, você ajuda muito aqui o canal, ajuda a nossa família. Como você sabe, essa doença ela me deixa um pouco incapaz para trabalhar de uma forma como todos trabalham. Então, o meu trabalho aqui no YouTube com a internet, ele me ajuda muito a ter uma fonte de renda que ajuda a minha família, que não é muito hoje em dia, né? É muito pouco, na verdade, que eu ganho com a internet hoje. Mas eu pretendo ir aumentando isso porque nós precisamos também, né? E é uma forma de eu trabalhar sem me exigir muito fisicamente, né? É a forma que eu consigo hoje trabalhar. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.